boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bom dia, né? Dependendo de onde você está assistindo. Sejam bem-vindas para mais um programa Conectando Negócios. Esse é um programa destinado a tirar dúvidas, trazer insights, como você pode ser o melhor profissional, o melhor empresário. Então, aproveita bastante, manda aqui bastante perguntas de como você pode melhorar seu negócio, a sua carreira. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a Marisa, que ela é faixa, vou falar nem faixa preta, faixa coral, que é acima da preta, sobre cuidados com pessoas. Ela vai trazer várias dicas aqui para nós de terapias alternativas. Ela já participou de várias rádios, TVs, então uma celebridade hoje no nosso programa aqui. Seja bem-vinda. E a Associação Conecta é uma patrocinadora desse programa. A Associação Conecta é um grupo de empresários onde tem a sua base, network, é claro, sempre é importante trabalhar o network. Para você que é empresário, se você não tiver se envolvendo com pessoas, discutindo negócios novos, discutindo mercados, então é totalmente diferente. Ela faz parte da nossa associação e você pode ver terapia alternativa com vendas, com marketing. São coisas que as pessoas acham que não tem relação, mas é muito importante você estar com pessoas de áreas diferentes para até abrir o seu olhar, abrir a sua experiência. E a Associação Conecta, ela também tem um hub de serviço, onde você pode comercializar os seus produtos, né, dentro da associação ou revender, talvez, alguns serviços e produtos da associação. E tem uma área também que é de benefícios, onde você tem desconto em farmácia, desconto em serviços. Boa parte dos associados dessa associação disponibilizam serviço e produto com preço diferenciado do mercado. Então, é uma boa oportunidade de vocês também adquirirem produtos e serviços com preço bem melhor que tem no mercado. E não vou delongar muito, porque a Marisa chegou de um trânsito enorme. É verdade. Veio de longe, veio de muito longe. E vai ser uma honra aqui entrevistá-la. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Legal. Muito obrigada. Eu sei que você é uma santa porque você é casada com Abraão. E casada com Abraão não é fácil. Ele queria invadir aqui o nosso estúdio. A gente não deixou ele invadir o estúdio porque ele queria entrar aqui. Então, ele está escondidinho na sala lá, na antessala. Sim, sim. E eu acho que a gente se conheceu já acho que tem uns 4 anos, 5 anos. Por aí, uns 4 anos já. E eu lembro que você estava sempre em projetos novos, trazendo novas... Agora, então, a velocidade em milhão, não sei, eu já perdi até as contas disso. Mas, assim, é muito interessante quando você fala do engajamento das diversas áreas como empreendedor, porque todas as áreas estão interligadas e, em vários momentos, caminham juntas. Sim. Então, se as pessoas não entenderem esse engajamento e esse lado a lado formando os pares, acaba como um lobo solitário. Sim. E fala você como pessoa física, quem é a Marisa, o que ela gosta de fazer? Nossa, a Marisa, é para falar a verdade? Sim. O Abraão não está vendo, pode falar toda a verdade aqui. É assim. A Marisa é uma mulher de 55 anos, casada com o Abrão, tem 2 filhos, que atualmente faz 7 pós-graduações e um mestrado junto. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo, é para falar tudo. Todo mundo fala, você é louca. Mas eu não sei viver de outra maneira. Então, assim, as pessoas falam, mas você não se diverte, gente. Eu sou assim privilegiada porque eu me divirto trabalhando. Legal. Eu faço o que eu gosto. Legal. Então isso é um privilégio. Antes de começar aqui, eu estava pensando até como que a gente ia seguir isso relacionado ao negócio, né? E eu vejo hoje como as pessoas estão cansadas, né? Estão estressadas. Esgotadas com o que tem tanto trabalho, pandemia, essa loucura, né, que mexeu com as emoções das pessoas. Sim, sim. Então, quando você vê uma pessoa que está se divertindo, está curtindo realmente o que faz, a gente viu recentemente a menina ganhando a medalha de prata, linda, se divertindo, né? Linda. Fantástico. Como é leve isso, né? Como é gostoso isso, né? Mas a questão está ligada
principalmente as suas escolhas, né? Eu sempre digo uma frase para os meus amigos que fazem essa conjectura aí, né? Falo, gente, você quer ter uma empresa ou quer ter um emprego? Né? Porque quando você quer ter uma empresa, você se desapega daquela coisa do prolabore e você mergulha de cara e vai se divertindo, assim, porque você faz o que você realmente gosta. Então, é claro, gente, eu não estou falando de uma utopia que ninguém precisa de dinheiro, não. Mas quando a gente faz algo que a gente gosta e consegue assim se desligar dessa questão de, olha, eu sou empresário, por isso eu preciso, em primeiro lugar, tirar o meu prolabore, tem que ser substancial, senão não vale a pena. Olha, não tem dinheiro que pague você fazer o que você gosta. Legal. Mesmo que seja assim a contramão do que você sempre pensou. Tem que ter coragem, porque a gente sabe que cai, levanta, dá cara a tapa, mas a gente segue. Sim. Mandando aqui, aproveitando, o Wellington Jorge está mandando aqui boa noite. A Carla Menezes, o João Adolfo mandando aqui boa noite, galera. Acho que o João não queria ver o Abraão, mas sem chance. O Abraão não vai entrar aqui não, viu? Ele vai falar que não é da sua conta, João Adolfo. Fica por aí. Eu gosto desse jeito do Abraão solto, né? A primeira vez que eu encontrei ele fazendo piada, tudo, aí uma vez eu fui apresentar a pessoa, ele soltou uma assim, a pessoa falou, fica tranquilo, é o jeito dele de lidar, ele faz a vida ficar mais leve. Mas, no entanto, às vezes fica mais perigoso. Vai ser coisa. Porque a pessoa, às vezes, vai que não entenda direito, né? Esse problema meu, pode passar, essas coisas. Então... A Alete aqui mandando aqui boa noite. Seja bem-vinda, Alete, sempre presente. O Luiz Ronquial, acho que é assim que pronuncia. A Bentalina também mandando boa noite. Sejam bem-vindos. Pode mandar pergunta aqui para nossa amiga Marisa, que ela vai trazer todas... O que a Doutor Cuidados faz hoje? Eu vi que tem vários serviços, mas... Agora sim, agora nós abrimos o leque. Bom, a Doutor Cuidados, ela começou em 2009. Acho que como a maioria dos microempreendedores começam, né? Daquela forma informal, você começa para ver se vai dar certo. Sim. Então, eu sou enfermeira de formação e eu sempre quis empreender. Sempre eu tive isso. Tanto é que eu exonerei 2 cargos públicos. Todo mundo falava, você é louca. Eu falava assim, não, gente, isso não é para mim. Isso não é para mim. E... aí eu fui empreender e começou a dar certo. Falei, então é aqui que eu quero ficar, né? A Doutor Cuidados começou com um segmento de saúde domiciliar. Então, tudo que você imagina em saúde no lar, desde uma semi-UTI a toda a equipe médica, nós implantamos. Implantamos até aquela questão da casa segura. O idoso quer morar sozinho, tá? A gente vai lá com um arquiteto, transforma tudo, você vai morar sozinho, mas com segurança. Ok. Legal. Isso é importantíssimo, né? Então, dá essa autonomia, né? Pra exatamente. E hoje, né, com a longevidade, a gente sabe que é uma tendência muito forte. Mas, aí, como todo empreendedor tem o bichinho, né? Uhum. Eu falei, gente, assim, eu tô cuidando do gerenciamento de crônicos, que são as pessoas que já estão doentes. Então, o meu cliente era aquele que me procurava. É aquele plano que você não quer pagar. Sabe? Que você fala assim, gente, eu sou obrigada. Você não sente nenhuma satisfação nisso. Porque, geralmente, a pessoa está muito doente, está precisando desses cuidados. Então, ninguém quer pagar isso, né? Sim. É uma coisa que você não pensa. Então, eu falei, por que não pegar outra ponta agora? Promover saúde, prevenir as doenças e fazer disso uma filosofia de vida. Mudar todo esse contexto, quebrar esse paradigma que os brasileiros, nós viemos de uma cultura curativa, de uma medicina curativa, para implantar, para mudar o conceito, implantando uma medicina preventiva. Eu vejo isso, por exemplo, você trazendo isso fica bem lúcido para mim. Eu não...
eu vejo os planos de saúde investindo muito mais no reativo, né? Sim. Então, você vai ficar doente, eu vou cobrar mais caro. E as terapias alternativas de prevenção é o que eles menos investem. Exatamente. E você sabe que tudo que nós fazemos na clínica da Pompeia são as práticas integrativas e complementares. São 29 e elas, inclusive, são reconhecidas e são pagas pelo SUS. Olha que coisa mais, né? Sem um senso, né? Então, quando nós pensamos em fazer isso, também, quando nós fizemos também, né? Foi a questão que, eu não sei se vocês sabem, mas agora mudou a classificação das doenças, né? Então, nós tínhamos o CID-10, vai ser publicado o CID-11 pela OMS. E, pasmem, envelhecimento vem no CID como doença. Ah, é? É. Então, isso ajudou a gente muito assim, a reforçar esse conceito. E se você pensar, não está errado. Porque o envelhecimento, ele remete à doença. E aí vem todas as comorbidades, diabetes, hipertensão, aquilo tudo, né? Uhum. E quando você fala em longevidade, a estimativa de vida do brasileiro aumentou muito. Então, essa é a nossa preocupação, que nós temos que pensar em longevidade. Por quê? Até 2050, será muito fácil as pessoas alcançarem os 100 anos. Ok, mas como elas alcançarão 100 anos? Você já pensou o que vai acontecer com a Previdência? Você já imaginou que assim não as pessoas ativas trabalhando, gerando divisas para o nosso país, como isso vai diminuir? E pensando, né, que os idosos hoje também muitos são arrimo de família e eles estão aí justamente voltando ao mercado de trabalho. Mas uma pessoa envelhecida dentro desse contexto vai conseguir fazer isso? E o que vai acontecer com o nosso país? Uhum. Né? Então, essa aposta na longevidade é a aposta na qualidade de vida dentro do aumento da expectativa de vida. Legal. Então, você pode ter 90 anos aí e estar na maratona, como a gente hoje vê muitos, né? Sim. Aqueles velhinhos ali estão ali, eu olho assim, eu fico cansada de ver ele correr. Eu falo, gente, essa pessoa tem mais saúde que eu. Sei. Nós temos um caso, por exemplo, que acho que foi ontem, a ginástica artística nas Olimpíadas. Essa época de Olimpíadas eu fico muito animado. Eu adoro esporte, né? Então, eu gosto de assistir tudo, né? Quando dá, né? Tá, no Japão tá meio um pouquinho desafiador de assistir. E aí uma atleta de 46 anos da ginástica artística se aposentou agora. Ou seja, eles davam normalmente para uma ginasta até uns 23 anos, Sim. 30 anos forçando. Essa mulher conseguiu chegar a 46 anos e ainda assim, mostrando que é possível, desde você Sim. se cuidar, né, cuidar realmente da sua saúde. Então, Sim. As coisas estão mudando, as pessoas estão vendo o quanto é importante cuidar da longevidade, né? Sim, e adotar isso e trazer isso como uma filosofia de vida mesmo. Porque é todo um contexto. Por exemplo, a gente fala de práticas integrativas. Lá na clínica, nós trabalhamos muito com ozonioterapia, que é uma tecnologia que todo mundo fala assim, nossa, isso é novo. Não, só no Brasil está há 40 anos, para você ter uma ideia. Então, são escolhas que nós fazemos. Eu estou fazendo horta em casa. Uhum. Aí todo mundo fala, mas como você tem paciência? Eu falo, gente, a cura está ali, a cura está na terra. Sim. Não está na prateleira da farmácia. Uhum. Né? Mas quando a doença chega, você não tem como fazer esse tipo de tratamento. Sim. Então, a gente faz antes para viver muito bem. São as escolhas. Exato. E do serviço, você falou da ozonoterapia, mas quais são os outros serviços depois de entrar na ozonoterapia? Acupuntura, laser terapia. Tudo na clínica? Tudo. Iridologia, que é o estudo da íris, das prováveis doenças que a pessoa possa ter através do estudo da íris. Que legal. Isso não é
terapia holística, tá? A gente tem que separar, né? Todas essas práticas, elas são com evidência científica. Então, quando você fala de terapia as holísticas, elas remetem mais à questão da espiritualidade, do cosmos. Não. Tudo que nós usamos são práticas baseadas em evidências científicas e com evidências científicas, né? Então, esse é o diferencial. Legal. Legal. E o que mais? Então, por exemplo, um gerenciamento de crônico, uma pessoa que tem diabetes. Com ozonoterapia, eu consigo tirar ele de uma amputação de membro inferior, que você já imaginou quanto isso custa para um plano de saúde, ou até mesmo para o SUS, se você ver a questão da internação, UTI, medicamentos e outras doenças crônicas, como a artrite, as doenças autoimunes, né? Só que nós temos um grande desafio com a ozonoterapia. Todos os conselhos reconheceram e regulamentaram. O Corém, a Crefito, a biomedicina, menos o CRM. Por quê? O médico só pode fazer ozonoterapia se ele estiver inscrito para pesquisa e ele não pode cobrar. Entendi. Olha que sufoco. Mas eles fazem. Aí eu tenho muitos amigos médicos. Eu falo, gente, vocês são fora da lei. Mas por quê? Ozônio não pode ser patenteado. Logo, não há interesses da indústria farmacêutica. Sim. Então, se você ver a Europa toda, a Alemanha é o berço da ozonioterapia, você encontra essa terapia nos prontos-socorros, na saúde pública, que é um país mais pobre que Cuba. Ozonioterapia na saúde da família, porque eles não têm acesso, pelo embargo econômico, eles não têm acesso aos grandes laboratórios, a nada disso. E a medicina lá é fantástica. Sim. Até que a gente importou um pouco, né, dos médicos para cá, mas mandamos de Eu volta. trabalhei muito tempo com médicos cubanos e, assim, eu aprendi muito. Foi uma troca muito legal, porque eu atuei, né, quando eu te falei que eu exonerei cargo, no programa Saúde da Família, com eles, na linha de frente. E o que acontece? Tinha mãe que brigava, ia na ouvidoria reclamar deles, porque, por exemplo, ia com um bebê. Muito comum, criança, por exemplo, um tempo desse seco, ter bronquiolite. Muito comum, bebês. A mãe ia lá, brigava, ainda chegava falando, eu quero loratadina. Ele prescrevia assim, chá de cebola com mel. Aí ela não se conformava, que aquilo não era remédio. Mas, assim, quando você via, pega uma cebola no liquidificador com mel, ele desobstrui tudo. Então, é a prática deles é essa. Então, o porquê o remédio? Olha a mentalidade, né? Uma criança com o corpo desintoxicado, você vai intoxicar com medicamentos. Sim. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia muito isso, né? Da questão da cebola, e colocava lá um pouquinho de açúcar, né? O mel que tinha. Guaco, essas coisas, nossa. Deixava lá um tempinho, ele criava aquela água, né? E esse era meu xarope, vamos falar assim. Sim, era dito e feito. Então, a gente... aí foi se adotando essa cultura curativa do imediatismo. Por exemplo, se a gente vai ao médico, quando você tem uma dor, você não pensa assim, não, um dia eu vou ficar doente, então, para não ficar doente, eu vou mudar o meu estilo de vida a partir de hoje. Não, você vai porque você ficou doente, você está com uma dor, e quando a dor passa, você não volta. Sim. E eu penso, voltando a falando dos planos de saúde, e eu acredito que seria muito mais inteligente dos planos, né? Conseguiria ter mais pessoas e talvez... ter melhor rentabilidade se ele investisse em pessoas que fossem fazer prevenção, que ia usar menos. Olha, tem um estudo que eu encomendei da AGV, justamente para bater em cima dos planos de saúde, que os números assim são assustadores. Eu comparando, né,
algumas doenças na medicina tradicional, na curativa, tanto via SUS quanto via particular, ANS, né? E com ozonioterapia. É assim, é inacreditável. E tudo com comprovação científica. Então, a gente está indo para isso. Mas, depois do Covid, esse conceito está mudando. Porque, olha só, hoje, 90% do que eu atendo em consultório são pacientes pós-Covid. Só para você ter uma ideia. Que eu não tenho ideia, eu falo que eu vivo um dia após o outro ali, eu não tenho ideia de quando isso vai, de quando essas sequelas vão parar. Vão parar. Eu tenho paciente que teve Covid lá em março do ano passado, quando começou, e está sequelado até hoje. Eu tenho um que ficou internado 70 dias, ficou entubado, e um senhor de 70 anos, que ele ficou paraplégico, agora que a gente está tentando recuperar a força motora dele. Uau. Então, a visão... Porque isso custou muito caro, né? Ninguém estava preparado, né? O sistema de saúde, não somente o SUS, ninguém estava preparado para isso. Mas o vírus foi uma surpresa para todo mundo, porque até agora, porque você vê assim, que ele tem afinidades por algumas coisas. Sim. Né? Falou que era sangue, tem hora que fala que é uma coisa, né? Cada hora mas uma coisa a gente sabe, que as pessoas que têm uma boa saúde e uma imunidade relativamente boa contraíram Covid, sim, mas de uma forma mais branda. E as sequelas também foram menores. Isso é comprovado. Então, assim, começa a mudar esse conceito. Sim. Espero que venha... Né? A gente sabe que teve bastante perdas. Eu tive bastante perdas nesse período de Covid, mas acho que a gente tem muito para aprender ainda e mudar. Né? Eu vi que as pessoas, por exemplo, quando abriram de novo as academias, algumas atividades, as pessoas foram em busca da saúde. Sim, né? sim. Não em busca do remédio, mas em busca da saúde. Sim. Então, assim, eu espero que a gente mude isso, né, nas terapias. Esse conceito, até mesmo a forma da escolha dos nossos alimentos, né? Tudo. Interessante que a semana passada eu estava tendo uma DR com a minha mãe. Tem uma feirinha atrás da casa dela, orgânica. Eu não vou mais naquela feira porque eu jogo dinheiro fora. Eu falei, por quê, mãe? Eu comprei um tomate, durou 2 dias. Eu falei, graças a Deus. Você já imaginou? Você vai no mercado, você compra um tomate, dura 15 dias. Por que será, né? O que você está ingerindo? Mas é mais caro. Eu falei, não, peraí, se é mais caro é relativo. Quanto custa o remédio? Sim. Sim. Acho que é uma... a comparação que as pessoas estão começando a fazer, mas ainda tem muitas pessoas que ainda falam, não, é muito caro. É muito caro comer integral, é muito caro... E não é. E aí, eu tinha talvez um costume ou um hábito ruim, que era assim, sentia dor e aí ia para medicação. Analgésico. E era viciado até nisso, tinha problemas graves. E aí, depois de um tempo, eu comecei a colocar mais rotina de exercícios, me alimentar melhor, né? Cuidar dessa parte um pouco mais natural. E a minha esposa percebeu, ela falou assim... eu falei, você reparou? Ela falou, lógico, eu estou reparando que você está acessando muito menos, principalmente nesse ano de Covid, né? Eu tive um problema de saúde, mas nesse ano de Covid, menos analgésico do que eu consumia antes. Então, assim, tá raro agora estar usando analgésico para uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu coloquei meu corpo e estou me alimentando melhor. Então, esses tipos de terapias ajuda bastante você prevenir e até economizar, né? Sim, porque eu gastava e muito. É o que eu te falo, que olha só, você está criando uma filosofia de vida. Sim. Por exemplo, um exemplo assim, esse pessoal que corre atrás de perder peso. É aquela sanfona maluca, né? Emagrece com medicamento, emagrece 10 quilos em 2 meses. No primeiro mês que parou com a medicação, já engordou o dobro, e depois que parou, já... Né? Você sabia que o cérebro demora 3 anos para assimilar o nosso biotipo? Uau. Então,
Você tem um biotipo, você tem que mantê-lo no mínimo durante 3 anos para que seu cérebro entenda isso. O que acontece? Você vai lá, se entope de anfetamina, faz aquelas dieta louca, dieta da NASA, não sei do que. Pronto, chegou no peso ideal, parou. Parou, acabou. O cérebro não entendeu nada, não assimilou nada, você engordou muito mais rápido, ainda chegou num peso maior. Então, só o processo de emagrecimento, que na realidade é uma reeducação alimentar, vai 3 anos. Então, quando eu digo que tudo é uma filosofia de vida, é uma mudança de hábitos e uma construção de uma filosofia de vida, é por conta disso. Eu indo nessa linha que você traz, acho que é o imediatismo, né? Quero a coisa rápida, né? Eu quero a coisa rápida. E aí, quando eu vejo, por exemplo, eu vejo lá que a doutor... Doutor Cuidados tem, por exemplo, acupuntura, tem massoterapia. E a gente sabe que isso é legal. Você tem um alívio naquele momento, mas se você manter uma rotina desse tipo de tratamento, você tem uma saúde... Sim, porque primeiro a gente lembrar que desde o momento que nascemos estamos envelhecendo. Uhum. Né? Então, por exemplo, nós fazemos a estética. Aí eu falo para a gente, é estética integrativa. Por quê? A beleza da pele vem da onde? Vem de dentro para fora. Sim. Não adianta esticar tudo, fazer tudo e por dentro tá um caos, né? Então, a beleza, a pele boa, o cabelo bom, a unha boa, é uma consequência de uma boa saúde. E partindo do princípio que nós estamos sempre envelhecendo, eu me lembro de uma coisa. Quando eu tinha 15 anos, queria ir para a praia, era assim. Era uma semana comendo alface e tomate. Gente, pronto, acabou. Emagreceu, o corpo lindo. Depois dos 30, o negócio já começa a pegar. Que os hormônios começam a subir e desce. Você vê que não é mais a mesma coisa. Uhum. Então, pior que aí depois você chega aos 50 e fica brigando que você quer o corpo dos 15. Os 15, Mas por quê? O envelhecimento ele é constante. Então, a gente tem que adotar ações para que a gente venha com essa longevidade, com qualidade de vida, e não pensando somente em beleza. A gente tem que pensar que tudo isso é a nível mitocondrial. O que é isso? É a nível celular. Então, é de dentro para fora. Legal. Mandando aqui boa noite também para Erenice Lobo. O Otávio também mandando que ele é da Paraíba. Oi, Otávio. Seja bem-vindo. O Roberto Domingues aqui também mandando aqui boa noite. Oi, amigos. Olá. E a Márcia Peliquiana estava falando bastante sobre plano de saúde. Ela é especialista em plano de saúde, veio aqui recentemente. Aí, Márcia, então você sabe do que a gente está falando, né? Da dificuldade. A Solange aqui, que é a nossa atleta, ela não está nas Olimpíadas esse ano, mas talvez a da França ela vai participar. Olha, nós temos um programa específico para atletas. Nós atendemos muitos desses atletas que eles competem e tem um treinamento todo especial para eles, pré e pós-treino. Aí é isso, Lange, tá vendo? Se tiver dor, tiver uma preparação... Hidrozonioterapia... Vocês vão adorar. Como que é o nome desse? Hidrozonioterapia é uma banheira com ozônio. Então, porque lá o que mais chega para mim é atleta lesionado, né? Uhum. Então, esses dias teve uma moça que chegou, assim, eu tô com ela toda semana, ela fala assim, mas o que acontece? Eu falo, não, é que eu aumentei a carga um pouco, agora eu estou em 400 quilos nos pés. Fala para ela, nossa. Meu Deus do céu. Então, aí tem o banho com a banheira ozonizada, né? Tem uma câmara hiperbárica. Legal. Tem ozonioterapia, tanto local quanto sistêmica, laser de baixa intensidade, PRP, que é tudo a partir do próprio sangue. Gente, assim, olha, paciente não, atleta que vai ter que ficar parado uma semana sem treinar. Fica louco, né? Fala assim, sim, pronto, massa vai mudar tudo. O que nós fazemos? Um PRP endovenoso para garantir a massa dele. Gente, não tem anabolizante, não tem nada disso. É tudo a partir do seu próprio sangue.
Só que para que funcione, eu preciso que o seu sangue esteja desintoxicado. Então, você precisa ter uma vida legal. Nada de anabolizante, as coisas complicam tudo. Nada disso. Eu dou umas dietas detox lá também, para eliminar metais pesados, porque não dá para se colocar numa bolha, né? Sim. Então, a gente sempre está cuidando dessa parte. Legal. A Solange deu risadinha aqui, mas ela é nossa atleta olímpica, é logo mais na França. Eu estava explicando, Solange, não sei se você pegou o comecinho, uma atleta de 46 anos se aposentou da ginástica. Então, imagina. Tá vendo? 46 anos se aposentou da ginástica, você pode dar tiro com arco à vontade. Ela é especialista, ela é campeã sul-americana, então, vice-campeã, mas não importa. Ela está lá entre o topo dos melhores. Uau. Logo mais ela vai estar aí nas Olimpíadas aí. Legal, legal. Nós falamos do ozonioterapia. E como é que funciona na prática, ele? Então, a ozonioterapia ela é obtida a partir da transformação do oxigênio medicinal. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Sabe aqueles quando tem chuva com raio? Uhum. Aquele cheiro é ozônio. Ah, é? É que vem para limpar o ar, porque ele tem efeito antimicrobiano, antibacteriano, antivirucida, ele modula os hormônios, ele é analgésico, anti-inflamatório. Você vai dar risada. Por que o urubu voa tão alto? Ele só come carniça. Uhum. Para se limpar. É incrível, mas é verdade. Por que com a pandemia a camada de ozônio melhorou muito? Porque o mundo ficou menos poluído. Agora já está tudo de novo, né? Sim. É só o trânsito que eu peguei já mostrou. Já mostrou que... Está tudo de novo. Então, o gás, ele vem a partir do oxigênio medicinal que passa por uma máquina. E tanto como acontece na atmosfera, ele recebe uma descarga elétrica. Então, a molécula de O2 se desassocia e ganha um elétron formando o O3. E é esse que é o ozônio. Legal. Então, por isso que precisa, para limpar o ar, um raio, uma descarga elétrica no oxigênio, para que ele se agregue novamente como uma molécula de O3. Legal, bom saber. Trata atualmente mais de 250 doenças com evidências científicas. Legal. Quais, por exemplo? Dá uns exemplos das mais comuns, assim. Mais comuns que eu atendo, as doenças autoimunes, psoríase, né? As articulações, deixa eu ver, cabelo, depois do Covid, então, uma coisa de louco, porque muita queda de cabelo, né? As mulheres, durante a menopausa, por conta da modulação hormonal, então, infinitas, aumentando a imunidade. Aí outro dia teve uma discussão que eu estava vendo. Não, porque vocês ficam falando que o ozônio aumenta a imunidade. Ó, o Abrão está aí de prova. Viajou com o filho dele no carro com Covid, não sabia. Uhum. Né? Mas só ele faz ozônio semanalmente, já tem uns 3 anos. Então, entende? Vai falar, eu vou fazer isso uma vez? Não. Tem que ser, a gente faz ciclos, descansa um mês, faz outro ciclo, porque é o que eu disse, o envelhecimento é constante, né? E a gente não está dentro de uma bolha. Sim, é uma coisa, quando a gente está falando da alimentação, não adianta uma vez só, tem que sempre estar... Sabe aquele pessoal que fala assim, minha mãe é uma, tá? Semana que vem eu vou fazer exames, estou de dieta essa semana. No dia antes do exame, eu só posso comer coisa leve. Tá tudo falso. Eu não tenho esse negócio, não. Eu mantenho a mesma rotina quando vou fazer exame, mas eu conheço várias pessoas que fazem isso. Sim, um dia antes, a semana antes, é aquela limpeza, falar, agora vou deixar tudo em ordem. Aí faz o exame, deu tudo certo. Aí é a negação, né? É a negação. Não, eu não quero ver lá que está tudo alterado. Vou fazer dieta uma semana. Vai ver como vai dar tudo bonitinho. E como que as pessoas têm acesso a isso? O que eles precisam? Aonde eles entram em contato para poder ter acesso a essa terapia? E
Eu sei que no seu site tem várias explicações, mas aonde mais ele consegue consultar ou No avaliar? nosso Instagram, @Doutor Cuidados, mas é doutor por escrito, não é DR, tá? @Doutor Cuidados. No nosso telefone, né, que é o 11 41 180747. No nosso ambulatório na Pompeia, Rua Cotoxó, número 875, e no nosso consultório de Alphaville também, Alameda Grajaú, número 410. Legal, então vocês estão na Pompeia também, então? A clínica da Pompeia é gigantesca. São 500 metros quadrados de pura prática integrativa. Eu estava só com a Alphaville na cabeça. Não, nós crescemos. Legal. Nós crescemos. Agora somos 2 unidades. Muito bom. Ficou mais próximo aqui de São Paulo, é mais fácil para o pessoal porque o chegar, meu público daqui não vai para lá. E o de lá não vem para cá. Uhum. Daqui a pouco você tem que colocar pelo menos aqui a unidade na Moca, talvez uma unidade na Zona Sul. Tem que abrir tô indo para o interior. A interior agora? A gente está indo para Campinas. Ah, legal. Então vai ficar com 3 unidades? 3 unidades. Muito bom. Muito indo bom. para Campinas. Parabéns pela evolução. Obrigada. Parabéns. E o Abrão tá te ajudando ou só tá te sugando só? Imagina. O Abrão, assim, ele embarcou numa canoa furada, assim. Porque ele fala assim, que a gente não sabe quem é o mais doido. Eu sei que eu falo, vamos, ele tá indo. E é ótimo por causa disso. E ele nem faz perguntas mais, tá? Ele só segue. Assim, ele só fala, vamos. É agora? Só é agora? A única pergunta dele fazer é agora? Legal. Então, ozonoterapia. Você já citou algumas doenças ou algumas situações que as pessoas querem cuidar, não seja doença, mas assim, tá com dor, Sim. Tá com algumas questões. Você tem acupuntura, massoterapia, íris, alguma coisa? Iridologia. Trato crianças com paralisia cerebral, autismo e síndrome de Down com ozonoterapia também. Tá? Legal. E assim, o mais interessante que não é receita de bolo, tá? Então, assim, todo paciente, quando ele chega lá, é criado um projeto terapêutico em cima da necessidade dele. Então, às vezes, esse paciente ele não precisa fazer uma terapia lá, por exemplo, ILIB, que é o laser. Então, ele precisa de uma dieta de desintoxicação, ele precisa de um balanceamento ortomolecular através da alimentação. Né? Então, assim, é construído um projeto terapêutico em cima das necessidades dele. Então, não é receita de bolo. Legal. Eu vi também que vocês fazem homeopatia também, né? Fitoterapia. Eu sou fitoterapeuta. A gente fala que é o caldeirão da bruxa. Um monte de erva, né? Põe tudo lá e tá tudo certo. Legal. E o que é esse estomaterapia? Estomaterapia, eu sou estomaterapeuta também, é uma das minhas formações. A estomaterapeuta, ela é uma especialidade da enfermagem, não é uma especialidade médica, tá? Uhum. Nós tratamos de tudo que você pode imaginar de feridas e de estomas. Estomas são, por exemplo, bolsa de colostomia, fístulas, tudo isso. Grandes queimados. Legal. Lembra da onça do Pantanal? Com que ela foi tratada? Não sei. Ozonioterapia. Lembra daquele incêndio lá no Pantanal, o ano passado? Uhum. Que ainda estão queimando ainda. Mas o mais interessante que só depois da repercussão da questão da onça, que a recuperação foi assim imediata, que o Conselho de Veterinária liberou. Acho que talvez o CRM então só precisaria abrir um pouquinho. Contra provas não tem argumentos, né? Sim. Eu acho que tem tanta coisa que ele poderia abrir, talvez experimentar ou fazer mais testes, né? Colocar mais mas opções. aqui não é interessante comercialmente falando. A gente sabe. É outra. Comercialmente não é. Na indústria não, a gente sabe comercialmente que não é. Porque, assim, olha só, gente, nós temos... É uma discussão que daria para, acho que, 20 programas. Olha só, nós temos tecnologia para construir naves espaciais. Tem uma nave aí até que já está toda vendida, né? Toda tripulada, para ir para Marte,
para buscar vida em outros planetas e nós não conseguimos tecnologias para doenças como câncer, para cura do câncer e para várias outras doenças, né? Então, é assim, eu falo que tudo bate no interesse financeiro e comercial. O que dá mais dinheiro? Curar o câncer ou vender o remédio? O remédio, né? Tem mais volume, né? Então é isso. Infelizmente, é o ser humano desumano. Infelizmente. Trazendo aqui uma pergunta aqui. A pessoa perguntou, legal, você falou, né, de algumas doenças e ela colocou assim, por exemplo, eu tenho muita dor na parte do joelho. Você já teve alguma questão assim, de trabalhar com essa questão de joelho? Todos os atletas que chegam para mim, a questão patelar, nossa, é uma coisa de doido. Tudo ou por desgaste ou por diminuição do líquido sinovial. E aí a gente pode fazer tanto a ozonioterapia como o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que estimula, não regenera, tá? Estimula a formação de um novo colágeno. É diferente daquele... Eu tenho a questão da patela também, né? Eu tive o desgaste, tudo. Então, eu brincava que eu ia no médico, no meu ortopedista, para ele colocar um óleo no meu joelho, né? Colocar um pouco daquele... Eu não lembro agora da injeção que eu aplicava lá no joelho. Dói um pouquinho, né? Para quem adora... Para quem tem medo de injeção, aquilo lá é uma coisa de louco, né? Vi estrela com aquilo. E aí eu sei que depois eu comecei a cuidar um pouquinho melhor de fortalecimento, fazendo... Eu sei que tô bem melhor, né? Não tô sentindo dores, já faz um bom tempo que eu tô sem dor. Falei para você que dei uma cuidada um pouco da saúde aí. Então, eu tô vindo um processo sem dor. Para esse tipo, acho que era inflamação patelar ou... Né, esse desgaste, esse processo de criação, né? Eu tinha entendido que já era, né? Não cria mais. Então, isso é igual cabelo. Assim, depende da situação. Não vai crescer cartilagem novamente, tá? Mas quando eu injeto, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, um plasma gel, é um gel mesmo, tá? Só que você pensa que o gel não é nenhuma substância endógena, ele é a partir do seu próprio sangue. Ele leva mais ou menos 1 ano para ser reabsorvido. Então, você vai ter uma almofadinha ali, rica em colágeno, para te proteger dos atritos. Legal. Colágeno talvez você não saiba dessa informação, mas você acredita nessa questão do colágeno tipo 2 para esse tipo de coisa também ou não? Não? Tá bom. Eu vi vários médicos e falei, isso aí é só lei. Então, não, é aquilo. Tem ofertas de muitas coisas, né? Você sabe aquele ditado que diz tudo posso, mas nem tudo me é lícito? Então, é igual assim, você vai na prateleira do supermercado, você encontra 30 marcas de pães. Um que tem um negocinho diferente, outro... né? Qual que é o melhor? Quais os interesses que estão ali para cá? Ou, de repente, que pão que lhe é melhor indicado? E é assim. Entendi. Legal. Então, bacana. Para essa parte de articulação também é muito importante. Sim. Então, acho que é legal para quem tem academia ou que tem, né, que realmente se cuida, né, dos seus alunos, né, é uma boa opção de fazer um tratamento. Principalmente. E eu trabalho muito laser para analgesia, né? Então, por exemplo, acupuntura. Acupuntura eu tenho lá a tradicional, medicina tradicional chinesa, mas também eu tenho a laser acupuntura, que é sem agulha, porque tem gente que não curte agulha de jeito nenhum. E aí eu faço laser nos canais de acupuntura e nos meridianos. Que interessante. Não sabia sem disso. Sofrimento. Eu sempre achei que ventosa, todas essas coisas. Ventosa é uma das coisas que eu quero experimentar um dia. É quando tiver. Muito bom. É muito bom.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi com um atleta nas Olimpíadas também, acho que era o Phelps, que ele fazia esse tratamento. Ele apareceu com as marcas nas costas na época. Então, mas olha só, agora a prática atual, você não deixa aquelas marcas mais, não. Ah, tá? entendi. O dele ficava só aqueles, né, aquelas marquinhas. Todo falando, o que aconteceu? Aí explicaram na época, não lembro que era, qual que era Olimpíadas que foi. ventosa, sim, porque você, com a ventosa, você promove uma ação inflamatória ali, né, para que venha o processo anti-inflamatório para aquela região. Legal, interessante. Muito Eu acho que legal. como uma massagem, né? Você também, quando você está Sim. você tá forçando ali até que ela vem e você consegue ter a parte anti-inflamatória do seu corpo trabalhando em cima Sim, disso. e a analgesia ali também, né? Sim. Legal. Você viu que o nosso tempo tá voando aqui, você viu que Verdade, voa. verdade. Gratidão pelo seu tempo. Regina, foi ótimo. Eu queria que você desse algumas dicas finais, o que as pessoas precisam fazer, como te achar de novo, como buscar esse tipo de tratamento. Como você disse, tem bastante referência científica que ajuda bastante as Primeiro, pessoas. assim, vocês vão encontrar muita gente falando, gente, que não tem comprovação científica. Eu sempre falo assim, entra lá na PubMed, tá? Faz uma busca rápida que vocês assim vão cansar, porque tem artigos pelo mundo todo, pelo Brasil. Inclusive, temos referências aqui de algumas pessoas renomadas internacionalmente. Então, tá na dúvida? Busca lá na PubMed as evidências científicas. Outra coisa que é muito importante falar. Sempre que você for fazer qualquer terapia, sempre que alguém for mexer com a sua saúde, gente, procure um profissional qualificado, capacitado, busque informações, busque referências, porque também tem muito aventureiro aí na área. Sim. E as práticas integrativas não são inofensivas também. Eu falo que o que separa o veneno do remédio é a dose. E se a pessoa que está ali não conhece essa dose, pronto, em vez de te levantar, ela te afunda, né? Sim. Então, quando eu comecei a fazer ozonioterapia, gente, eu fui fazer uma pós-graduação na BOS, eu fui entender, eu fui me capacitar, né? E para poder fazer, para ter respaldo para fazer. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê pelos Facebook da vida aí, gente, cada coisa que... Ontem mesmo eu vi um terapeuta de ozônio falando assim, gente, aonde eu encontro um creme hidratante só com I, sem H, para fazer um óleo? Sim. Tinha gente vendendo até água de poço ozonizada, para você ter ideia. Então, isso é o mais importante, porque depois, se você pega um profissional desse, você fica tão frustrado que você passa a não acreditar mais nesse tipo de terapia. Então, sempre pesquise, procure saber quem é. Ninguém faz uma cirurgia plástica sem procurar uma referência de um médico, né? Com certeza. E é isso. Legal. E aí vocês me encontram www.doutorcuidados.com, doutorcuidados.com, @doutorcuidados. Tem todos os endereços, todas as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama no direct, eu respondo todas, tá? Legal. O Guilherme vai colocar aqui nas nossas redes sociais o endereço também, pessoal. Realmente não ter dúvidas, vai colocar no Facebook, YouTube, todas as plataformas do William Menezes, da Associação Conecta, então não tem como não achar. Muito obrigada. E aí, em homenagem a você e ao Abraão que vieram aqui, o João vai presentear um associado com um licor da família Bacelli. Nossa! Família Batega, um limoncello maravilhoso. Você tá ficando chique, hein? Ele tá fera demais. Eu tô louco pra ganhar isso. E aí eu queria que você escolhesse de um número de 1 a 5, quem você escolhe? 4. 4? Muito bom. 4. William? Não, infelizmente não foi não. Foi a Solange Bonaldi.
Aí, Solange. Eu era o número 2. Aí, Solange, quando tomar, pense em nós. Né? Ela não toma nada, então eu vou levar e depois então, eu entrego para ela. Entrego a garrafinha vazia para ela. Pronto, aí você enche de água e guarda lá. Aqui, ó. Cleide acabou de aparecer aqui, ó. Cleide, você ia ser a sexta, então não ia dar muito certo. Porque a Cleide sempre ganha os brindes, né? Ela é a que sempre está ganhando da turma. Mas, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, pela sua presença. Quero trazer você mais para falar sobre as outras terapias, acho que é importantíssimo. Falar também do que você hoje trabalha com idosos. Acho que a gente pode aprofundar bastante nesse serviço que... É que o leque é tão grande. Sim, e que a gente vê que as pessoas precisam de apoio, não sabe aonde encontrar, né? Acho que isso é importantíssimo. E uma honra ter você aqui, gratidão. Eu que agradeço, estou à sua disposição. Legal. Então, pessoal, não perca. Não vai ser nessa próxima quarta, na outra quarta vai ter a Associação Conecta, então vai ter uma apresentação fantástica de como você pode aprimorar seus negócios. E na próxima segunda-feira, acompanhe a gente aqui no Conectando Negócios, porque juntos nós somos mais fortes. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.